Fala galera, tudo bom com vocês? Johnny na área, vídeo novo se iniciando. Se você não me conhece, sou corretor de imóveis, eu atuo aqui na região de São Paulo. E esse vídeo é um vídeo que eu tava prometendo aí pra vocês sobre a depressão que eu tive, né? Esse vídeo aqui é pra você que às vezes tá num momento que não acredita mais em você, não acredita em nada que possa mudar na sua vida. Então acompanha esse vídeo, comenta, curte com seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida. Então esse vídeo aqui, pessoal, que aconteceu? Em 2020, eu estava trabalhando, não era corretor de imóveis ainda, trabalhava numa empresa de seguros. E o que aconteceu? Nessa época eu trabalhava numa empresa que era assalariado, tinha um bom salário, inclusive. Na época eu estava terminando uma formação que eu tenho, que é gestão em segurança, que eu falei, nossa, vai agregar muito na minha carreira, que eu trabalhei 10 anos na área da segurança. Eu falei, isso aí vai ajudar muito para mim crescer na minha carreira, né? Crescer tanto nessa área de trabalho. E aí no final das contas eu tinha uma vida bem ativa mesmo. Eu acordava praticamente 4h30, 5 horas da manhã todos os dias, ia pra academia. A minha esposa, na época, tinha sido mandada embora do trabalho que ela tinha, que ela ganhava um salário mínimo, e ela foi trabalhar como corretora de imóveis. A gente tinha iniciado praticamente como uma amiga nossa, que se tornou amiga, né, irmã de fé de Deus mesmo. Ela vendeu um apartamento pra gente em 2018, e através desse apartamento, ela era corretora na época, ela foi galgando passos, ela virou gerente. E aí a gente viu os stories dela, que ela estava contratando e tal, e minha esposa tinha acabado de ser mandada embora. E aí eu comecei a levar minha esposa na construtora, na imobiliária, não lembro na época ao certo se era construtora, acho que era construtora. E aí no stand, né? E foi bem em 2020, na pandemia. E aí a minha esposa ia trabalhando e eu ia ajudando ela, porque meu horário de trabalho era das 16 horas a 1 da tarde. Então eu trabalhava na parte da tarde. Então, ou seja, na parte da manhã eu estava todo ocupado. Academia, eu ia junto com ela na construtora, eu vinha fazendo Uber. Foi bem na época, 2015 foi o Uber, 2018 então eu fazia um pouco de... 2020, perdão. 2015 foi a Uber, né? Aí 2020 foi quando ela começou a trabalhar de corretor, eu levava ela e vinha fazendo Uber. Então, ou seja, tinha uma vida bem ativa, bem corrida. E nesse período eu trabalhava na região do Santo André. Eu gosto de falar que foi um marco na minha vida, porque na região do Santo André eu conheci multimilionários, pessoas com realmente grana mesmo. Para vocês terem ideia, eu conheci um rapaz que o pai dele investiu mais de $500 mil numa empresa aí, né? E ele me ensinou a investir na Bolsa de Valores. Ele era formado em finanças já na época há mais de 10, 11 anos. Se eu não me engano, de 2018 que eu tinha entrado nessa empresa aí, que eu fiquei lá praticamente, acho que de 2 anos e meio a 3 anos. Ele já estava um bom tempo já trabalhando nessa área de finanças que ele investia, né? E aí ele me ensinou também a investir. Foi graças à ajuda dele que eu aprendi a fazer bons investimentos. E eu comprei o imóvel que eu moro hoje atualmente praticamente à vista, né? Deu um carro e deu o dinheiro que eu tinha. Hoje é bem difícil o brasileiro conseguir guardar grana, e foi através desse emprego que eu aprendi a ter uma questão de regime financeiro melhor. E aí no final das contas, trabalhando nessa empresa, eu ficava lá das 16 a 1. Só que aí quando veio a pandemia, as lojas começaram a fechar. E aí esse lugar que eu ficava fechou também. Eu comecei a trabalhar home office. Nessa que eu comecei a trabalhar home office, a minha esposa, eu deixava ela lá na construtora, né? E voltava para casa e ficava sozinho. E tem um detalhe, no início, praticamente no primeiro mês, a gente trabalhava normal, das 16 a 1 em casa. E aí depois disso, eles tiveram que fazer uma redução no quadro lá de funcionários. E aí eles falaram, agora, como a gente teve que fazer uma redução no quadro de funcionários, as pessoas que ficarem vai ter que ficar à disposição da empresa por 24 horas. Então, ou seja, eu fiquei praticamente 24 horas à disposição da empresa. Para vocês entenderem o meu trabalho, eu trabalhava com recuperação de veículos. Eu trabalhava nessa seguradora, os veículos eram roubados e eles me chamavam para mim ir recuperar esses veículos. Imagina, na maioria dos casos a gente sempre entrava em favela, comunidade, lugares bem perigosos. Teve amigos meus que tinham sido até... não foram sequestrados, né? Mas
reteram ele achou o carro, o pessoal ali praticamente deixou ele despido, somente de cueca, roubaram o carro da empresa, roubaram a roupa dele toda, ele ficou ali tipo como se fosse não é sequestrado, refém, tipo isso, ele ficou ali quase umas 2 horas ou mais de refém ali desse pessoal. Aí a empresa tentava contato, não conseguia. Aí acho que acionaram um monte de polícia, aí rastrearam o carro, foram até lá, encontraram tudo. E aí no final das contas eu também, quase que o pessoal me pegou também nessa, né, nas comunidades aí, o pessoal quase me pega. E nessa época, como a gente ficava com o carro da empresa com a gente, eles falaram, vocês vão ficar 24 horas à disposição, porém vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se você precisar ir no mercado, vocês podem ir com o carro da empresa. Se você quiser ir fazer alguma coisa, vocês podem. Agora, se tiver uma consulta médica, vocês nos avisem, né? Porque aí a gente, no horário lá que você estiver tendo médico, a gente aciona uma outra pessoa para ir fazer o serviço, né? Só que aí o engraçado é que na maioria dos casos, eu tava na academia, caiu o serviço, eu ia pra academia, saía da academia. Teve casos que eu tava na igreja, eles me chamaram, eu tive que sair da igreja. Tinha amigos que estavam até pregando, ou até mesmo tocando algum instrumento, tiveram que parar e ir atrás do serviço, né? Porque a gente tinha ali um tempo de 15 minutos pra gente poder sair, pra ir atender esse chamado. E se não fosse, eles iam começar a reclamar, porque há um tempo atrás esse formato era normal, 24 horas. Quando eu entrei não era 24 horas. Eu fui a primeira equipe que colocou um horário diurno e um noturno, né? Que seria 12 horas de serviço. E no final das contas tinha um horário intermediário também, que era o da madrugada, que eu iniciei nesse horário também. E aí no final das contas, teve casos que eu tava até buscando a minha esposa no trabalho. Tive que largar ela na rua. Ela, amiga dela, na rua. E aí no final das contas, sabe quando você começa a desanimar? Você fala, poxa, eu vou na academia, eles me chamam. Vou pra igreja, eles me chamam. Faço isso, eles me chamam. Aí eu parei de fazer as coisas, sabe? Parei de ir na academia, parei de ir na igreja. Aí eu comecei a fazer tudo. Eu falei, vou começar a ler livros, né? Porque na época que eu entrei nessa empresa, eu adquiri o hábito de ler muitos livros. Teve um ano que eu li 23 livros, se eu não me engano, foi o que eu mais li. E aí no final das contas, trabalhando nessa empresa aí, eu falei, vou voltar a ler, já que eu tô em casa, né? E aí eu comecei a ler. Só que aí que acontecia, galera? Era 30 minutinhos, 20 minutinhos lendo, a empresa chamava. Era muito interessante. Chamava, era igual um para-raio. Se eu não estivesse fazendo nada, não acontecia nada. Mas eu começava a fazer alguma coisa, eles chamavam. E eu tive, quase que eu adquiri a diabetes também. Por quê? Como eles chamavam em qualquer horário, o que eu fazia? Eu ficava comendo de 3 em 3 horas. Eu falei, vou sempre estar comendo, porque se eles me chamar, pelo menos eu já tô com a barriguinha cheia. E tinha casos que tinha passado 2 horas, alguma coisa assim, eu não tinha comido ainda, eu levava uma bolacha recheada. Eu fiquei nessa aí, quase toda vez que eles me chamavam, eu levava uma bolacha recheada. E aí eu fiz um exame na época, depois o médico falou que eu tava com pré-diabetes, eu nem sabia que isso existia ou não. Ele falou, não, a parte de glicose tá bem alta, tal. Aí minha mãe falou pra mim, sabe o que você faz? Começa a comer bolacha de sal, em vez de levar bolacha doce, leva bolacha de sal. Eu falei, boa ideia, né? E aí no final das contas, a empresa chamando. Aí teve um dia que eu fiz um treinamento do Pablo Marçal, né? Eu fiz aquele 10 em 1, que você estuda 10 anos para acelerar em 1 ano, né? Tipo, as coisas evoluir mais rápido. Então aí eu lia muito, fazia várias coisas. E no final das contas eu lembro que no primeiro ano, se eu não me engano, ou foi não lembro, eu sei que depois da pandemia, pessoal, minha cabeça, eu fiquei muito esquecido. Realmente eu esqueço muita coisa. E no final das contas teve uma época também que eu era roqueiro, né? Eu era punk. Depois eu conto essa história pra vocês. Eu bebia, usava droga, e naquela época eu já esquecia muito das coisas, porque realmente, muitos dos casos eu tava ou drogado ou bêbado, então passava muita coisa, eu lembrava só os cortezinhos. E nesse caso aí, eu não lembro ao certo quando foi. Eu lembro que a gente tinha que modelar o Billy Graham. Modelar é você estudar aquela pessoa, praticamente absorver tudo que essa pessoa foi de bom e de ruim, e absorver as coisas boas para você aplicar no seu dia a dia, né? Pode ser que muitas coisas ele não vai se adequar no seu
trabalho, ou às vezes na sua vida, mas às vezes já é algo que você vai ter de experiência que futuramente pode ser que aconteça algo parecido. Você fala, poxa, eu li naquele livro, vi aquela pessoa, aconteceu isso com ela, fez isso e se sobressaiu sobre isso. Então eu tinha que modelar o Billy Graham. Para quem não sabe, Billy Graham foi um dos maiores pregadores da face da terra. E no final das contas, o Billy Graham, ele era conselheiro de presidentes. Então, ou seja, ele, tipo Bill Clinton, praticamente todos os presidentes que teve ali na época dos anos 70, a época acho que até da Segunda Guerra, ele era ali conselheiro deles. E aí, o Billy Graham, eu tinha uma série na Amazon, um vídeo na Amazon de 1 hora. E aí eu tinha que modelar. E aí eu falei, vou aproveitar que tem esse vídeo, vou assistir o vídeo dele. Aí eu assisti praticamente 20 minutos eu assisti. Na verdade, agora que eu lembrei. Isso foi em 2020 que eu ia iniciar esse vídeo do Billy Graham. E quando foi em 2022, é isso mesmo. Eu fui fazer o curso do Pablo 10 em 1 e eu fui assistir o Billy Graham. Na hora que eu fui assistir, tava 20 minutos assistido. Eu falei, nossa, cara, eu tava em casa assistindo esse vídeo e a empresa me chamou pra mim sair e eu não terminei de assistir aquela série. Passou 3 anos, 2 anos depois que eu fui assistir. Então, ou seja, pessoal, pra vocês verem como que a empresa em si, tem muitas pessoas que estão até hoje, estão na mesma situação. Tinha época de pessoas que a gente não tinha imóvel. Quando eu entrei nessa empresa não tinha imóvel, graças a Deus eu consegui ir trabalhando nessa empresa. E teve pessoas que até hoje estão morando de aluguel. Estão numa situação que praticamente é a mesma coisa. E eu percebo que eu saindo dessa empresa, eu evoluí. Então, ou seja, às vezes a gente está em lugares que às vezes tem que estar para você o quê? Conhecer pessoas novas, adquirir novos conhecimentos e você seguir a sua jornada. Não vou dizer que a empresa foi ruim. Não, foi uma empresa muito bom. Que nem eu falei, consegui adquirir um carro melhor, consegui adquirir um apartamento, mas, ou seja, ali foi até o ponto que eu deveria chegar e ficar naquela empresa. Dali pra frente, coisas muito melhores aconteceram. Mas por quê? Porque eu recebi um chamado de Deus e eu saí da empresa. Mas o que aconteceu antes de eu ter saído da empresa? Eu não tinha mais vontade de nada. Eu não tinha vontade de ir pra igreja, fazer academia, que nem eu falei pra vocês. E isso foi gerando em mim um sentimento de uma pessoa depressiva, porque eu não tinha vontade de fazer mais nada, mal tomava banho, não ia mais cortar o cabelo, tipo, se eu era chamado, colocava um boné, se estava frio, colocava uma touca, não fazia mais a barba. Vocês forem ver, eu sempre tive o hábito de fazer a barba. E aí nessa época, quando eu trabalhei nessa empresa, eu entrava muito em favela, para o pessoal não achar que eu era polícia, ou eu nunca fui polícia, na verdade, né? Mas só o fato dessa aparência de uma pessoa ter uma postura mais militar, vamos dizer assim, que nem barba feita, cabelo sempre baixo, o porte mais atlético, geralmente o pessoal achava que eu era polícia. Então eu deixei a barba muito grande. Só que aí eu sempre fazia a parada no barbeiro e tal. E eu parei de fazer isso, a barba foi crescendo, ficou feia, cabelo feio. Eu nem lembro se eu tenho foto dessa época. E aí no final das contas, eu fui gerando uma insatisfação, sabe? Falei, caramba, meu, só trabalho, que não sei o quê. Tinha épocas, pessoal, que eu não fazia nada e não caía nem serviço. Eu cheguei a ficar 1 semana sem cair nenhum serviço pra mim. E aí, quando eu pensava em ler um livro, caía um serviço. Pensava em assistir uma série, eu falei, quer saber, meu, que vida desgraçada é essa? Você não pode fazer nada. Que prisão que eu tô vivendo. E aí, o bom é que, assim, a minha esposa, ela, deixa eu ver, isso foi em 2020, ela, mesmo sendo uma pessoa que ela se converteu depois de mim, ela é uma pessoa que tem muita fé. E é bom quando você não anda sozinho. Na Bíblia fala que a gente não pode andar sozinho. Por isso Deus, quando fez Abraão, ele fez a Eva também, porque era uma companheira para juntar com ele. Então, ou seja, se você hoje é solteiro, se você é sozinho, realmente assim vai ter momentos que você vai ter que tirar força de Deus. Porque quando você tem um parceiro, uma pessoa que está junto com você ali, ela te dá uma palavra, ela te levanta, ela te alerta. Foi a que ela falou, poxa, o que está acontecendo com você? Você está diferente, você não é assim, você é uma pessoa animada, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa que vai pra cima. Aí eu falei, não tô sem vontade de fazer nada. E no final das contas, imagina, às vezes você tá dormindo bem gostosinho ali, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, a empresa te chama. Ou então naquele melhor horário do sono, 5 horas da manhã,
Tipo que nem, como eu tava uma pessoa que eu não tinha hábitos, não tinha um horário fixo para nada, então eu dormia o máximo que eu podia, porque eu sempre tinha chamados em horários aleatórios, né? Eu falei, eu vou dormir o máximo que eu puder. Porque esse é um dos primeiros sintomas de uma pessoa depressiva. Ela só quer dormir, ela não quer conviver com pessoas, ela não quer estar com pessoas, não quer sair de casa, não quer fazer nada, ela só quer dormir. Porque para ela viver não vale nada. Era o que estava acontecendo comigo. Só queria dormir. Então, ou seja, tinha época que era 4, 5 horas da manhã, aquele pico bem gostoso do sono, eles me chamavam e eu tinha que ir, era obrigado. E aí, que nem eu falei para vocês, dentro de mim foi gerando uma insatisfação. Eu não tinha vontade de mais nada. Eu não tive vontade de suicidar, não tive vontade de me matar. Mas tem pessoas que eu tive amigos que infelizmente se suicidaram. Então eu não tive a oportunidade de falar de Jesus para ela, mas aonde eu vou, depois que eu descobri isso, se eu não me engano, minha mãe falou, foi uns 3 anos, eu acho que esse rapaz se suicidou. De lá para cá, hoje, eu sou uma pessoa que aonde eu vou tem que falar de Jesus. Eu tenho que falar que Jesus é uma pessoa. Às vezes eu falei, mas você acredita em Jesus? Só essa pergunta. Às vezes, Jesus te ama, tal. Eu tenho que falar, porque eu não sei o que aquela pessoa está passando. Eu não sei o que aquela pessoa está sentindo naquele dia. Geralmente quando o pessoal trabalha muito com pessoas, vão comprar apartamento. Quando eu converso pelo telefone, mas quando eu conheço a pessoa pessoalmente, pego na mão dela e falo, oi, tudo bem? Eu sou o Johnny, prazer. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Quando é um casal. Aí eles falam, não, tô bem, graças a Deus. Eu falei, tão bem que vão comprar até um imóvel, né? E aí eles dão risada e tal, e brincam. Então, ou seja, pessoal, e o que foi que fez eu mudar? O que fez eu sair disso aí? Foi Deus. Porque o que aconteceu? Eu lembro que eu assisti alguns cultos online, eu congregava numa outra igreja, e foi bem na época da pandemia que começou os cultos online, né? Eu lembro que esse pastor, que é o pastor Miguel, lá da igreja Videira, ele deu uma palavra, e nesse dia eu tinha ido buscar até minha esposa, eu fui assistindo no carro. Era tipo, sei lá, o culto, não sei se era domingo, 6 horas, eu acho que era isso, o culto acho que acabava 8 horas, 8h30, e ela saía do trabalho no domingo nesse horário, tipo 6 horas, 7 horas, alguma coisa assim, eu fui buscar ela. Ou foi mais tarde, eu não lembro, pessoal, você vê, né, a memória. Quando eu fui buscar ela, eu continuei assistindo, e o pastor falou assim, era Gênesis 9, se eu não me engano, é Gênesis 12, deixa eu ver. Gênesis 12, quando Deus pede para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, é isso mesmo. E aí quando Abraão saiu da terra e da parentela, o que aconteceu? Deus queria prover bênçãos na vida de Abraão, mas o que aconteceu? Como ele estava ali na família dele, com os pais deles, com bens, com as coisas, ele estava com a segurança dele, com o conforto dele, e Deus queria coisas muito maiores. Para quem sabe, Abraão é o pai da fé, né? Ou seja, ele é o pai das nações, porque ele teve, com 75 anos, Deus prometeu um filho para ele, a esposa dele ali, já idosa, sem poder ter, não tinha nenhum filho, não podia ter filho na verdade, e no final das contas Deus prometeu que ele ia ter um filho. E aí ele quis ajudar Deus a acelerar o processo, aí ele ficou com a Agar, que era uma empregada deles, que era uma escrava, e ela acabou tendo... se eu não me engano é Ismael, filho deles, que é o que hoje vocês têm ideia que é o Islã, e Israel tem essa guerra, né, que é Isaac, que é o filho da promessa, que é o filho que Deus prometeu para Abraão, e teve o Ismael, que foi o primeiro filho. Então, ou seja, a Palestina, né, esses países que vivem guerreando, Palestina, Israel, justamente esses dois filhos desses dois da Abraão, ou seja, a descendência de Abraão, Israel. Então, ou seja, quando o pastor na pregação falou para Deus, que Deus pediu para Abraão sair da terra e da parentela dele, foi o que ele falou, e Deus chama você também para sair da sua terra e da sua parentela. E aí no final das contas, aquilo entrou no meu coração, eu falei, nossa, Deus quer que eu largue o meu trabalho, sair de onde eu tô. Aí eu pensei igual Abraão no início, eu falei, poxa, mas eu tenho um trabalho que paga minhas contas, eu pago o apartamento que estava na planta ainda, na obra, pago o carro que eu tinha comprado, eu falei, como é que eu vou me sustentar? E eu lembro que um dia a gente foi atender um cliente, que ele é cristão, né? Uma pessoa muito usada por Deus. A gente foi na casa dele, a gente falou com ele, com a família dele,
E a gente pegou a documentação para eles comprarem o apartamento. E no final das contas, quando a gente terminou de pegar a documentação, conversamos. E detalhe, pessoal, naquela mesma semana que a gente foi, eu fui no sábado. Na segunda-feira, no domingo, isso foi domingo que eu escutei a palavra do pastor. Aí eu falei, não vou sair do meu trabalho. E aí a minha esposa falou, não, a gente vai viver como, né? Ela tinha acabado de iniciar a carreira como corretora, não estava consolidada ainda. E aí estava começando, né, a engrenar. E aí no final das contas, ela não estava ainda bem na profissão, né? E a gente, na segunda-feira, isso foi domingo que o pastor orou, Gênesis 12, sai da terra e da parentela. Quando foi, se eu não me engano, na terça, teve uma pregação do Thiago Brunet, para quem conhece, né? Tem um Café com Destino. Eu acho que era Café com Destino, não tenho certeza agora. Mas eu vi uma pregação dele e ele falou, Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela. Eu falei para minha esposa, falei, meu bem, de novo a palavra Gênesis 12. Ela falou, então é melhor sair do trabalho. Ela já falou assim na hora, se Deus tá falando com a gente, é melhor sair. E aí depois eu falei, não vou sair. Vou sair quando Deus mandar uma pessoa falar comigo. Quando foi na sexta, teve uma pessoa que, se eu não me engano, foi o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele... Deixa eu ver se é pra mim entrar aqui. O pastor Cláudio Duarte, ele pregou também falando sobre Gênesis 12. E aí no final das contas, Gênesis 12. E eu falei, Gênesis 12 de novo. Aí minha esposa falou, deixa pra lá, melhor sair. E aí no final das contas eu falei, não, só vou sair quando uma pessoa falar comigo. E aí foi nesse dia que a gente foi falar com esse pessoal da igreja, né, sobre a venda do apartamento pra eles e tal. E aí eles foi comprar o apartamento e ele falou, vamos fazer uma oração? Aí nessa da oração ele falou assim, Deus mostra pra mim aqui que tudo aquilo que tiver te atrapalhando para ter uma comunhão com Ele, para você abrir mão. Aí eu falei, na hora eu olhei para minha esposa olhou para mim. Aí eu falei, nossa, realmente então é Deus, né? E aí isso aí foi no sábado. Na segunda-feira eu liguei lá na empresa, falei, vocês têm alguma outra função dentro da empresa que eu tenha um horário fixo, que eu possa entrar e sair e ter uma vida diferente, né? Eu lembro que eu estudava online na época. E aí eles falaram, poxa, tá pandemia, tá tudo fechado, não tem lugar nenhum para você trabalhar, tá todo mundo trabalhando online. Aí eu falei, então vocês podem me mandar embora, porque eu não vou mais continuar nessa empresa. Então no final das contas, eu tava olhando aqui, toda hora tinha uma entrada, mas nunca chegava a entrada. Aqui eu tô na região do Tatuapé aqui, tô indo no compromisso, toda hora que eu ia ver não tinha a entrada. Onde que é pra entrar aqui? Nunca tinha. Vou fazer um retorno ali. Então, e aí no final das contas, eu acabei pedindo pra eles me mandar embora. Eles mandaram embora, pagaram tudo certinho. E no final das contas, pra vocês verem, né, e o irmão falou, marca essa data aí, que Deus vai fazer coisas muito grandes na vida de vocês. E realmente, pessoal, depois que a gente saiu, nossa vida transformou de uma forma, porque assim, aí já não tinha mais a depressão, né? Porque a pessoa que ela tá com a qualidade de vida, ela tá corpo, mente, espírito, que eu vivo falando sobre isso, que eu tava ali com o corpo, deixa eu ver se é aqui, que eu tava com o corpo ali bem. Quando a gente tá com o corpo bem, a gente já tá melhor. Quando a gente tá a mente boa, a gente tá melhor. Quando a gente tá com o espiritual bom, tudo flui. Então, ou seja, aí as coisas foi se ajustando. E é isso, pessoal. Esse aí é meu testemunho, né? Como que eu saí da depressão, realmente foi isso. Eu tive que largar esse emprego. Eu não sei o que você tem que largar. Eu não sei qual é a opressão que você tá vivendo, mas eu tenho certeza que através de Deus, você falando com Ele, Ele vai te falar, vai te mostrar. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa que assistiu esse vídeo até aqui, meu Pai. Abençoa a vida dela. Se ela está passando por um momento de depressão, meu Pai, que venha cair por terra, meu Pai, todo o mal, toda essa negatividade,
tudo isso que não provém de ti, meu Pai, que lá na palavra fala que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, meu Pai. Eu creio que o Senhor também está levando, meu Pai, essa depressão, está levando toda essa dificuldade dessa pessoa, meu Pai, que ela não está conseguindo enxergar, meu Pai, o que ela deve fazer, meu Pai, que eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandiosas na vida dela, meu Pai, abençoa a vida dela, da família dela, transforma ela, que ela seja uma pessoa melhor, que ela seja uma pessoa, meu Pai, que busca a Tua palavra, que ela quer seja uma pessoa melhor, que ela vai ser transformada, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai, porque a Tua palavra diz lá em Coríntios, transformar-vos pela Tua palavra, meu Pai, e é isso, meu Pai, te agradeço, desde já, abençoa a vida dela, em nome do Senhor Jesus, amém, abençoa a sua vida, em nome do Senhor Jesus, obrigado por assistir o meu canal, fico muito feliz de estar aqui, Deus abençoe grandemente, tamo junto.